Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia por meio do QR Code que aparece na sua tela. Acompanhe também os destaques do informativo pelo Instagram, o @tvu.uberlândia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2025 e você confere nesta edição. Governo de Minas publica edital da Olimpíada de Redação que mobiliza estudantes da rede estadual. E ainda, ativistas realizam mobilizações que antecedem a COP30. E hoje, nossa entrevista sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. Isso e muito mais, você confere agora. O governo de Minas publicou o edital da Olimpíada de Redação, a ação que mobiliza estudantes da rede estadual mineira entre os dias 7 e 11 de julho, destaca desta vez o uso excessivo do celular. Nós publicamos hoje o edital da Olimpíada de Redação para toda a nossa rede estadual de ensino, onde os nossos estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental poderão participar, além dos estudantes do ensino médio e da educação de jovens e adultos. O tema dessa Olimpíada é um tema muito importante para a nossa rede, a respeito de um tema que a gente vem sempre discutindo no início do ano letivo, que é o uso excessivo dos celulares por jovens, crianças e adolescentes. A gente convida toda a nossa rede, professores, diretores escolares a incentivar nossos estudantes a participar dessa Olimpíada, uma Olimpíada que vai começar agora toda a elaboração dessas redações a partir do dia 7 de julho e vai até o dia 11 de julho. Em seguida, a escola encaminha as redações que ela vai selecionar para a Superintendência Regional de Ensino e, ao final, as regionais vão encaminhar para a Secretaria de Educação para que a gente faça a seleção das melhores redações da nossa rede. Muito importante a gente explicar e fomentar que essa participação, além de ser muito importante, nossos estudantes serão premiados. Claro, toda a Olimpíada precisa de uma premiação. Então, nós estamos preparando com muito carinho essa premiação, além de o estudante saber que ele vai estar concorrendo com quase 1 milhão de estudantes nessa Olimpíada. Então, esse engajamento da escola, todo esse trabalho de muito empenho da escola é muito importante. Então, nós estamos aí convidando toda a nossa rede para participar da Olimpíada. E casos de síndromes respiratórias graves, como a pneumonia silenciosa, estão cada vez mais comuns nesta época do ano. Crianças e idosos precisam redobrar a atenção porque correm um risco maior. Durante uma consulta de rotina de seu filho Matheus, Milene teve uma surpresa muito desagradável. A criança enfrentava um quadro severo de pneumonia e o que chocou a mãe foi o fato de que, além de febre, o menino não apresentava nenhum outro sintoma. Nós realizamos alguns exames, até insistir para que fosse feito devido ao medo mesmo, né, de mãe, aquela sensação de que algo estava errado devido aos quadros de febre que ele apresentava. Foi aí que, para nossa surpresa, ele já estava com um quadro de pneumonia já bem mais avançado. A partir do diagnóstico de pneumonia silenciosa, Matheus e a família passaram por um segundo drama: a busca pela internação em um CTI pediátrico e o início de um tratamento complexo. A pediatra já entrou com uma dose de ataque de um antibiótico e posterior a isso, ele ficou internado durante 7 dias. E agora ele segue em casa ainda para mais 7 dias de tratamento via oral. Patos de Minas enfrenta atualmente uma emergência em saúde pública com o avanço dos casos de síndrome respiratória aguda grave. O município decretou situação de emergência e os hospitais estão lotados por toda parte. UPAs lotadas, PSF lotado, muitos casos graves aí aos extremos, né? Tanto criança como idoso, graves com casos de pneumonia e com casos de gripe também. A doutora Ana Carolina foi a pediatra responsável por um dos atendimentos de Matheus e fala sobre a gravidade do caso dele e de tantos outros casos que têm se tornado comuns em Patos de Minas e região, principalmente em crianças e idosos. No caso dele, né, da maioria das crianças, a gente não tem tantos sinais das complicações. Então, por isso a importância da avaliação, né, pediátrica e avaliação seriada.
Então, às vezes, o pai precisa levar várias vezes ao pronto-socorro para a gente avaliar, ou no consultório, para a gente ver se a evolução está sendo benigna ou se está surgindo alguma complicação. É necessário que as doenças respiratórias sejam tratadas logo no início, para que algo simples não se torne um problema difícil de se resolver. Toda mãe, todo pai conhece o filho. Então, se você perceber que o filho está tendo um comprometimento do estado geral, que para mim significa uma criança com muita sonolência, muito prostrada, que não está querendo se alimentar, não está conseguindo se hidratar, ou uma febre que começa insidiosa, devagar, 1 pico, 2 picos, e depois fica persistente, e persiste além de 3 dias, e principalmente na criança, sinais de desconforto respiratório, que a gente descreve como batimento de aletas nasais, retração de fúrcula quando está afundando para respirar, afundando embaixo das costelas, entre as costelas, são os principais sinais de alarme, que a gente ressalta muito quando fala em bronquiolite, né? Então, os sinais de complicações desses quadros respiratórios são os mesmos do desconforto respiratório. Você sabia que o teste da orelhinha é fundamental para prevenir a surdez e outros problemas auditivos em bebês? Acompanhe os detalhes na reportagem. O objetivo da campanha é conscientizar as famílias e profissionais de saúde sobre a importância da triagem auditiva neonatal, essencial para detectar precocemente qualquer problema auditivo nos recém-nascidos. Hoje a criancinha que nasce sem ouvir, ela tem cura. E antes a gente não tinha, né? Nós tínhamos aí muita criança que não ouve, não fala, e hoje a gente já tem isso. E tem isso pelo SUS. O mais importante. Durante o procedimento do teste do pezinho, será verificado se o bebê já realizou o teste da orelhinha. Caso não tenha feito, a própria unidade de saúde fará o encaminhamento. Uma vez identificado algum problema no teste da orelhinha, se essa criança for surda, ela já vai para a fila do implante coclear. Hoje não tem fila de espera desse implante. E com 6 meses, essa criança pode ter desenvolvimento normal. Então ela vai aprender a falar, vai ouvir normalmente e vai ter seu desenvolvimento, todo o crescimento e desenvolvimento, todo normal, igual uma criança normal. Então nós temos aí grande quantidade de crianças com diagnóstico equivocado, que às vezes é aí um problema auditivo que não foi identificado antes. Mudando de assunto, ativistas realizam mobilizações que antecedem a COP30. O muro principal da Universidade Federal do Pará retrata o impacto do desmatamento da floresta amazônica. Queimadas e desmatamento colocam a floresta amazônica em risco. A queima de combustíveis fósseis e o avanço da fronteira agrícola são ameaças constantes. Por isso, ativistas indígenas do coletivo Mairi, em parceria com um renomado ativista mundano, criaram um mural que expõe os perigos para a floresta e os anseios da população local. Essa é uma ilustração que ela representa os encantados, né? E ela é uma representação indígena que vem junto com a frase do futuro ancestral, né? Que é uma frase que ela fala muito sobre como a ancestralidade está vinculada com o tempo presente, né? É uma ofensa muito recorrente que a gente recebe, tipo, indígena de iPhone, indígena sendo influencer, indígena com carro. E ela é para dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode usar o que a gente quiser. Nós estamos em 2025 e não é usar um celular ou dirigir um carro ou ter um perfil digital que vai fazer nós sermos menos indígenas, né? A gente está aqui, né, nesse mural, nesse muro que é da universidade, né, mas com o propósito de falar um pouco, né, sobre as nossas, digamos assim, angústias, nossas alegrias também ao mesmo tempo, mas também falar sobre os problemas que existem quanto à sociedade e quanto à Amazônia, né? Os artistas alertam para o perigo da elevação da temperatura global, que pode destruir a Amazônia. A ação transformou o Muro Cinza em um manifesto que defende o respeito, o protagonismo e a sabedoria dos povos da floresta. Para dar força à mensagem, o material usa forte simbolismo, como as cinzas das queimadas em 2024 na terra indígena Anambé. Todo esse material aqui são pigmentos extraídos, a maioria aqui de Belém, de vários territórios. Por exemplo, essa argila aqui de Cotijuba,
Ou esse aqui que eu peguei dos detritos das obras da COP30. Essa aqui também do fundo do rio. Então cada uma vai tendo um pigmento. Esse aqui é o pigmento ancestral, é o mais antigo da humanidade, que é usado nas pinturas das cavernas, assim também como as cinzas e o carvão. Falando em COP30, exibimos hoje a terceira matéria da série de reportagens sobre a conferência. A 30ª edição do evento, que acontece em Belém do Pará, tem a mobilidade como um dos desafios para quem está planejando ver a conferência de perto. Andar de carro ou de ônibus em Belém é muitas vezes um verdadeiro desafio. A capital do Pará é famosa pelo trânsito carregado. Uma das explicações para isso é o formato da cidade. Belém é uma cidade em que o seu centro principal, que é o principal polo de atração de viagens, ele fica, na verdade, não fica no centro geográfico, ele fica numa ponta. No Brasil, a gente tem cidades em que ela cresce a partir do centro em 360 graus. São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. Tem outras que crescem a 180 graus. Rio de Janeiro, Recife, né, Fortaleza, porque são cidades litorâneas. Belém, ela cresce a 90 graus, por conta de que o centro realmente fica numa ponta. Como a região metropolitana de Belém cresceu bastante, todo mundo sai do entorno e vem parar no mesmo lugar, pelo mesmo caminho. Com a COP30, obras de mobilidade entraram como prioridade. São viadutos, sinalização de vias e o BRT metropolitano, ônibus com faixas exclusivas que serão uma opção mais rápida ao transporte público tradicional. Ele vai beneficiar as pessoas que vêm da região metropolitana em direção ao centro e a circulação no centro, porque nós teremos as canaletas e sistemas de ônibus com ar-condicionado, as estações, então vai beneficiar. Como vimos, Belém é conhecida por ter um trânsito complicado, com muitos engarrafamentos. E isso é comum aqui no centro e também em outras partes da cidade. As obras de mobilidade da COP30 não serão suficientes para fazer o trânsito fluir tranquilamente durante o evento. Alternativas já começam a ser anunciadas. Temos já um calendário escolar alinhado, né, com o período da COP, então nós teremos férias escolares nesse período, então com isso você tira o trânsito pesado, né, da capital. Os servidores públicos também estão já alinhados quanto à questão do trabalho remoto nesse período. E para o problema do formato da cidade, que dificulta o deslocamento dos moradores, uma saída já está em construção. Belém é uma cidade muito antiga, né? Só tem uma entrada e uma saída. Nós estamos construindo uma outra entrada e saída de Belém, que é a Avenida Liberdade, que é paralela aqui à BR-316. Ou seja, nós estamos fazendo essa transformação para que a gente possa garantir para a nossa população que esse melhoramento na mobilidade urbana traga mais qualidade de vida para as pessoas, direito de ir e vir com mais segurança. Essa solução vem carregada de problema. Parte da Avenida Liberdade foi construída ao lado do Quilombo Abacatal e a população de lá sofre as consequências da obra. São 13 quilômetros de desmatação. A fauna está sofrendo, a gente encontra animais mortos. A perca de travessia até a aproximação de onça do território. O igarapé, que a Avenida Liberdade atravessou, morreram muitos peixes. A água ficou muito barrenta. São inúmeros impactos ambientais, né? Qualquer empreendimento que vá se instalar nas proximidades do território, ele tem que consultar o território, né? E é uma coisa que não aconteceu. Nós não fomos consultados, nós não tivemos consulta livre pré-informada. Foi mais um dos nossos direitos violados, né? Já começou errado por aí. Algumas obras que se relacionam com esse sistema de transporte público integrado, sobretudo vias expressas e rodovias ou complementações de rodovias, estão sendo feitas de modo muito impactante do ponto de vista ambiental, socioambiental. Com níveis de desmatamento, de supressão de vegetação muito expressivos e que poderiam ter outras rotas, outros desenhos. Essas vias poderiam ter outro traçado, menos impactante.
Todas as obras da COP e do Estado, sejam elas referentes à COP ou não, elas seguem rigorosamente o padrão legal de licenciamento, seja ele ambiental, seja ele na parte de licenciamento das prefeituras que são parceiras nos projetos. Todas essas obras elas têm audiências públicas, onde as oitivas são colhidas por parte da população, tem as condicionantes que são colocadas nesse licenciamento, que elas precisam ser cumpridas, ou seja, o rito de licenciamento ambiental e de licenciamento das prefeituras, de todas as licenças que são necessárias, é cumprido rigorosamente. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme com Gabriela Dalvi Quintais de Moraes, que é hematologista pediátrica. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais. O estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. Vamos agora para o nosso tema em destaque desta edição, porque a doença falciforme é uma doença genética e hereditária com diagnóstico principalmente feito por meio do teste do pezinho. A triagem neonatal é considerada essencial para o diagnóstico precoce da doença genética mais comum no Brasil, com cerca de 100 mil pacientes identificados e que, segundo o Ministério da Saúde, possui maior prevalência na Bahia, com 9 casos a cada 100 mil habitantes. Apesar das pessoas com anemia falciforme terem a possibilidade de levar uma vida plena, frequentemente eles necessitam de transfusões para manter sua saúde. Um exemplo disso é o Weber, que incentiva a população a contribuir com a causa doando sangue. Eu tenho essa doença, anemia falciforme, que me limita muito. E eu faço tratamento, que é a transfusão, aqui na Hemaminas. E o meu sonho é ser jogador de futebol e ser motorista de Uber, porque eu gosto muito de carros. E muito obrigado a todos vocês que doaram e doam para que eu possa estar vivo. Porque graças a Deus, primeiramente, e a vocês, eu posso passar um aniversário e um Natal junto com a minha família e com a minha mãe. Muito obrigado. Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista de hoje é sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Gabriela Dalvi Quintais de Moraes, que é hematologista pediátrica. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, a gente que agradece. Para a gente iniciar nossa entrevista, quais são as principais características
dessa doença? Então, a doença falciforme, ela é uma doença de cunho genético, né? Onde ocorre uma mutação, e essa mutação genética, ela resulta numa alteração do formato do nosso glóbulo vermelho. Nosso glóbulo vermelho, normalmente, ele tem um formato de disquinho, achatado no meio, um formato bicôncavo, e essa mutação genética, ela confere um formato de foice. Daí vem o nome da doença, falciforme, semelhante a uma foice. E essa alteração do formato gera toda a sintomatologia da doença. Perfeito. Gabriela, na prática, né, como que essa doença afeta a vida das pessoas? O que acontece? É uma doença que a gente fala multissistêmica, né, Matheus? Então, ela afeta diversas partes do nosso corpo humano. Ela afeta o sistema nervoso central, ela afeta parte de visão, com risco de retinopatia, coração, pulmão, sistema ósseo, músculo esquelético, parte de imunidade, parte de crescimento, de saúde óssea. Então, a gente fala que é uma doença aí que pode comprometer todos os órgãos do nosso corpo, né? Daí que tá a importância da doença, né? Pelo fato dela ter uma possibilidade de diversas manifestações clínicas, o impacto em termos de saúde pública, né, para isso é gigantesco, né? São pacientes que merecem acompanhamento, às vezes de diversos especialistas, e que às vezes vão ter sintomas, intercorrências relacionados a todas essas possíveis manifestações clínicas da doença. E quando a gente fala de diagnóstico, como que é feito? A partir do teste do pezinho, né? Então, o programa de triagem neonatal, né, que é o teste do pezinho, ele abrange aí o nosso país todo, e desde 2001, então nós temos aí 24 anos já, né, que a pesquisa de hemoglobinopatias, que é a pesquisa para a doença falciforme, está inclusa no teste do pezinho. Se porventura, às vezes, a criança não fizer o teste do pezinho, é possível a gente fazer um diagnóstico aí pós-nascimento com um exame de sangue simples que se chama eletroforese de hemoglobina. E quais são as consequências, né, dessa descoberta sem o teste do pezinho, né? Quais consequências traz? O que acontece? Quanto mais tardio o diagnóstico, né, Matheus, maior é o risco das complicações inerentes à doença, né? Quando a gente fala de teste do pezinho, a gente sempre está triando doenças com potencial de gravidade e que, se a gente diagnostica e intervém precocemente, a gente minimiza os riscos relacionados à doença, né? Então, se é uma criança que às vezes não foi diagnosticada pelo teste do pezinho e que às vezes vai manifestar febre, é uma criança que, pela doença falciforme, tem maior suscetibilidade a infecções mais graves. E se ela não tem o diagnóstico, a gente corre risco de vida, né? A doença pode se manifestar com dor óssea, que se às vezes você não tem o diagnóstico da doença falciforme, você não vai manejar adequadamente o sintoma de dor, às vezes você subestima a queixa do paciente, né, da criança ou do adolescente, que às vezes não é diagnosticado porque você não sabe qual o diagnóstico que está por trás disso, né? Perfeito. Doutor, e quando o assunto é tratamento, como que funciona? Quais são as possibilidades? Se descoberto ali no início da vida, o que acontece? Se descoberto depois, o que acontece também? Perfeito. Então, logo aí que uma criança é diagnosticada pelo teste do pezinho, ela é convocada pelos hemocentros, né? Aqui em Uberlândia a gente tem um Hemominas, vinculado à Universidade Federal, e aí essas crianças, elas já são aí medicadas com uma medicação que chama ácido fólico, é uma substância aí que a gente ingere por boca mesmo, e que estimula a produção de glóbulos vermelhos, e a gente inicia antibiótico preventivo para as infecções. Então, a doença falciforme, ela tem um componente muito importante de comprometer o sistema imune do paciente, então são pacientes que têm maior risco infeccioso. Então, desde que o diagnóstico é feito, a gente inicia antibiótico preventivo para essa criança. Posteriormente, na evolução, né, a partir aí de 9 meses de vida, a gente já tem liberação para começar a hidroxiureia, que foi a medicação assim de virar de chave da evolução natural da doença, a medicação disponível pelo SUS para todos os pacientes que têm indicação e que não têm contraindicação, né? A gente tem várias contraindicações para usar a medicação e que realmente é uma medicação que veio para mudar a evolução natural da doença e é uma medicação completamente disponível de graça para todos que têm diagnóstico. Além disso, hoje em dia a gente já tem a cura para a doença falciforme, né? É possível a gente fazer transplante de medula óssea já para esses pacientes. A gente tem vários centros transplantadores no nosso país, Ribeirão Preto, a USP de lá transplanta, a USP em São Paulo transplanta também. Então a gente já tem vários centros transplantadores, onde esse paciente, se ele preencher critério para ser submetido a um transplante de medula óssea, então a gente já tem essa possibilidade de cura da doença também. Perfeito. Diante desses
dessas possibilidades, né, que você mencionou, até de cura, né, do tratamento, enfim, mesmo com elas, ainda existem desafios? Demais, Matheus, muito. Então, assim, é uma doença que é estigmatizada, né? É uma doença que às vezes é subestimada. Às vezes a gente vê até dentro aí da equipe médica, do atendimento do paciente com doença falciforme, o desconhecimento, a subestimação, a falta de manejo clínico adequado desses pacientes, né? Em termos de saúde pública, a gente tem aí, que é uma doença com uma alta prevalência no nosso país, né? Justamente porque a doença ela tem aí a característica de ser predominante na população afrodescendente. Nós somos um país extremamente miscigenado, né? Temos descendência europeia e africana, então as nossas altas taxas aí de pacientes com doença falciforme aí são um impacto importante em termos de saúde pública, né? Quantidade de internação, quantidade de intercorrência, dificuldades do manejo clínico, de adesão a tratamento, né? Quando eles vão entrando na adolescência, muitos ficam aí arredios para tomar medicação, né? Então, a gente tem aí desafios em várias etapas aí dessa doença. Excelente, Gabriela. E além desses desafios, eu sei que existem muitos mitos também, né, que são reverberados, enfim, pela população. Quais são os principais e como que a gente pode falar a verdade, né? Levar essa informação de forma clara para toda a população? Então, muita gente acha que quem tem doença falciforme não pode fazer nada, né? A vida para ali. E é justamente o contrário, né, Matheus? Então, eu tive pacientes aí que são modelos da São Paulo Fashion Week. Eu tive uma paciente disso, com essa característica aí durante minha formação como hematologista. Tive paciente escritor de livro que relatou toda a sua história no livro, até fazer o transplante de medula óssea e ser curado da doença. Então, é uma doença aí que hoje em dia a gente tem alternativas, sejam medicamentosas ou sejam curativas, aí, que possibilitam uma qualidade de vida, uma inclusão social e que não necessita aí do estigma relacionado à doença, né? E para as crianças é mais difícil em relação aos sintomas, em comparação com os adultos ou não, mesmo com a medicação, eles ainda aparecem? Aparecem. Então, acho que a grande questão de dificuldade é a identificação dos sintomas, né, numa criança. Por exemplo, um bebê, né? Às vezes, o único sintoma que a gente tem da doença aí nas crianças, nos bebês pequenininhos, pode ser choro. Porque dos clássicos sintomas em bebês é dor óssea. Os dedinhos ficam inchados, a gente chama de dactilite. Dedinho incha e às vezes o único sintoma que o adulto, que o cuidador aí dessa criança percebe é choro. E como que a gente vai entender que esse choro é relacionado à dor? Existem tantas causas para choros em bebês, né? Então, acho que a maior dificuldade é esse manejo, essa compreensão. Então, nós aí, profissionais de saúde, a gente orienta muito os cuidadores, né, sobre quais são os possíveis sintomas, quais são os sinais de alerta aí que essa criança apresenta. Qualquer febre, essas crianças devem procurar atendimento médico, né? E aí, no outro espectro aí de adultos, né, de adolescentes, pacientes maiores, a gente já tem as complicações crônicas, né, da doença, né? Então, são pacientes, às vezes, que têm comprometimento ósseo, vão evoluindo com artrose, com dificuldade de locomoção, com problemas pulmonares, né, com dificuldade de oxigenação. Então, em cada fase da doença, a gente tem um tipo de desafio, de complicação clínica diferente, né? Excelente, Gabriela, muito bem explicado. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, uma mensagem de conscientização nessa data celebrada, né, do Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Falciforme. Perfeito. Então, acho que, assim, primeiro ponto aí, ninguém pode deixar de fazer teste do pezinho, né? Então, nosso país, aí, a gente tem uma característica aí demográfica, a extensão do nosso país é tão gigante, né, que às vezes cada lugar do nosso país a gente tem um nível de acesso diferente à saúde, né? Então, que todos procurem assistência à saúde quando esses bebês nascerem e exigem a realização do teste do pezinho, né? Que ninguém subestime essa doença, né? Que ninguém estigmatize essa doença. E tenham em mente que tem muitos tratamentos aí, com até proposta de cura, para proporcionar uma qualidade de vida, uma inclusão social para esses pacientes todos. Perfeito, Gabriela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Seja sempre muito bem-vinda. E o Informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp, no 34 99639 7880,
ou também por meio do QR Code que aparece na sua tela. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.